A melhor fase da vida, a juventude, é o momento das conquistas, a época das grandes viagens, a realização de sonhos, ou pelo menos é isso que sempre ouvimos falar. Entretanto, a realidade da maioria dos jovens é bem distante deste conto de fadas mal explicado. Parece existir uma corrida contra o tempo. Você sempre vai se sentir velho demais para as coisas que conquistou. Sempre vai parecer muito pouco. Talvez por isso tenham visto tantos jovens adoecendo, tendo crise de ansiedade e do pânico, cometendo suicídios. Jovem nos dias atuais, é uma questão bem interessante. Eu diria que ser jovem nos dias atuais é participar de diversas vertentes culturais que surgiram a partir dos anos 2000, 2005 e tudo mais. Mas o jovem hoje em dia, ele é bem mais profundo e difícil de entender do que o jovem da década de 80 e 90, por exemplo. Ele tem diversos problemas, tanto mentais como sociais. Ele tem diversas difusões de mente. Às vezes ele concorda com uma coisa e diverge de outra, que ele também concorda. Então o jovem, ele é hoje, atualmente, uma explosão de sensações e conhecimentos. Ser jovem na minha geração tem se tornado um grande desafio, pois estamos tendo que enfrentar inúmeras doenças psicológicas. Entre elas estão ansiedade, depressão e a grande crise de autoaceitação. Tudo isso decorrente da grande cobrança da sociedade, que nos impõe padrões, limites e regras para que possamos seguir. E quando essas regras não são seguidas, a sociedade nos atira pedra, nos taxa como irresponsável, como quando que não sabemos o que escolher para o futuro. Mas eu fico pensando, se eles, para ter o saber que têm hoje, os conhecimentos que foram adquiridos, precisaram passar por essa fase, precisaram errar, por que nós temos que seguir o que eles falam e também não podemos passar por isso? A vida é feita disso, de erros, acertos. É algo difícil de entender, não é, digamos assim, previsível. É tanto que hoje muitos sociólogos tentam estudar a mente de crianças, de adolescentes e tudo mais. Mas eu diria que para você entender um jovem contemporâneo, você vai levar pelo menos 10 anos. E quando você finalmente entender a juventude atual dos anos 2017 para cá, já vai ter uma outra juventude completamente diferente intelectualmente, e que você vai se esforçar a tentar compreender. Então, eu diria que hoje ser jovem é você ser algo que não é entendido pelos mais velhos, pela sociedade mais clássica, pelos veteranos. E é chato demais a gente só seguir regras e não passar por situações que precisam ser repensadas para que não possamos cometer no futuro. Ou seja, lá na frente, como a gente iria explicar para as outras gerações se nós não passamos por situações difíceis, por escolhas erradas? Eu só sei que o fogo queima porque eu precisei colocar a mão nele. E depois disso, eu percebi que eu não posso mais colocar a mão sobre ele, porque eu vou me ferir e tal. Sobre a angustiante tentativa de entender qual será o nosso futuro, seguimos sem acertar a leitura da bola de cristal. É óbvio que os erros farão parte do caminho, mas ainda nos cobramos muito sobre os resultados. Exigências que o adolescente enfrenta, em primeiro lugar eu queria colocar a postura, né? Porque quando o adolescente ele vem crescendo, a sociedade quer colocar em cima dele que ele haja de certa forma, dizer que ele seja mais sério, ter uma postura mais rígida. Mas eu não levo isso como mundo adulto, porque eu ainda não sei de fato o que é ser um adulto, o que é o mundo adulto. Que o mundo adulto é o quê? Ter trabalho, ficar só, pagar a conta. Não sei o que é ser adulto. Na minha opinião, a exigência que os adolescentes têm é a parte do comportamento e a parte das suas obrigações. Seu trabalho, cumpriu a sua carga horária, cumpriu o seu dever. Bom, nós enfrentamos a grande massa de pressão na sociedade, porque dificulta muito na tomada de decisões, que pesa também nas nossas vidas, já que a sociedade acaba influenciando de certa forma a nossa tomada de decisão. Ou seja,
quando não se é... A sociedade está acostumada com uma rotina, ou seja, a gente cresce, vai para a escola, depois vai para o ensino médio e logo depois devemos entrar na faculdade e se formar com 26, 20 e poucos anos. E a grande pergunta é, e se o que eu gosto não tiver em uma faculdade? Se eu for feliz fazendo unha, se eu for feliz sendo pintor, que eu preciso aprender a fazer um curso. Muitas das vezes somos julgados por isso, o que é errado. E se eu for fazer uma faculdade e não fizer por amor, fizer forçado, não é certo, não é legal e vivemos com isso preso na nossa cabeça constantemente. E eu acho que por isso que nós buscamos tanto por liberdade. Geralmente, meus pais mesmo, eles sempre cobram que eu tenha uma instabilidade mental, assim, do que ser quando crescer. Ah, Índio, você já escolheu a área que você vai, o que você vai estudar e tal. Já tá chegando a hora da universidade, você tem que estudar e não sei o quê. E eu acho que uma das exigências que se pedem pro jovem virar um adulto é justamente a área que ele vai, consequentemente, entrar durante toda a vida dele. Bom dia, gente. Então, sobre a exigência que o adolescente enfrenta para entrar no mundo adulto, eu acho que a maior delas é o ingresso no mercado de trabalho. É quando ele começa a querer buscar um emprego, né, para poder ter aquela independência financeira, para não precisar mais depender dos pais, né? Eu já vivi essa fase e eu sei que realmente uma das primeiras preocupações nossa é ter um trabalho, é ser independente. Porque, assim, a maioria das pessoas que caminham com as próprias pernas, elas têm um trabalho. Porque para caminhar com as próprias pernas, a gente precisa ser dono do nosso próprio nariz, a gente precisa ser independente, né? E essa independência, ela vem acompanhada de uma responsabilidade. Outra coisa que eu acho é a qualificação profissional. Eu acho que implica muito, né, nas exigências do mundo adulto. Não para todo mundo. Tem gente que não se importa com isso. Ou, às vezes, até não tem oportunidade para isso. Eu acho que a qualificação profissional também ela conta muito para ingressar no mundo de trabalho, porque às vezes a gente começa a frequentar alguns espaços e a gente percebe que nesses espaços as pessoas elas são capacitadas para determinada função e a gente começa a perceber a necessidade de se capacitar também. Eu acho que vai mais por aí. O adolescente começa a se preparar para ser adulto. Aí vem as exigências do mercado, porque a falta de experiência, claro, né? A cabeça meio confusa, porque algumas coisas que está acontecendo para eles são novos, eles estão procurando entender o dia a dia, que cada dia que passa, cada ano que ele fica mais velho, um ano, é uma nova experiência que ele vai ter que enfrentar. No caso, a responsabilidade, que tem muitos que às vezes ainda não tem. Por exemplo, a gente ia para os jovens para chegar à escola, a maioria deles às vezes chega até atrasado às primeiras aulas, né, gente? Por quê? Porque eles dormem mais um pouquinho, eles esquecem que o tempo dele está passando e está exigindo cada vez mais essa força de vontade de chegar ao mercado de trabalho. Por exemplo, para você estudar e no mesmo tempo trabalhar, é um meio complicado, né? Porque vai enfrentar lá, é jovem, não tem muita experiência. Outra hora, o momento deles dividir o tempo, o espaço de tempo entre o trabalho e o estudo e a vida pessoal deles, que claro, todos nós temos nossa vida pessoal de cada um, entendeu? Eu acho que a dificuldade já começa daí. A dificuldade com o trabalho, com o espaço de estudo, com os próprios pais, que às vezes os pais já querem exigir um pouco mais dele pela questão da idade. No entanto, acordamos todos os dias nos perguntando sobre profissão, estudo, emprego, sonhando em ganhar o mundo, mas não sabemos o que o mundo quer de nós, ou pior, não sabemos satisfazer o mundo, e isso está nos matando. Eu mesmo. Quando eu sou o mesmo, eu me sinto liberto. Para mim é isso. Minha liberdade vai de acordo com eu ser eu mesmo. Agora, o que você entende por liberdade, se a pergunta fosse autonomia, se quem me busca me ver livre de autoridades, eu não penso sobre isso. Muitos pensam que a liberdade é ter dinheiro, é viajar, é ser livre, como um pássaro. Mas, pra mim, buscar liberdade é fazer o que eu gosto, é fazer o que eu pretendo fazer, vamos dizer assim. Então, o melhor jeito para você buscar a sua liberdade é você fazendo o que você realmente gosta, trabalhar com isso, não ficar preso
em uma coisa que você não gosta. É justamente querer sair daquele ninho residencial. A partir dos 15 anos, você começa a não ter o mesmo pensamento dos seus pais, você começa a discordar dele de algumas coisas, e você começa a ter esse pensamento de querer ser independente, trabalhar, morar sozinho, fazer as coisas, porque você cansou de ser cuidado pelos seus pais, você cansou de ficar naquele ninho familiar, de que, você tem que respeitar seus pais, porque você mora na casa deles e tudo mais. A grande pressão da sociedade na tomada de decisão do jovem, após a vida do ensino médio, procurar um emprego, estudar. Eu acho que a gente tem que sair dessa casinha tipo, tudo tem que ser no tempo certo. Nós não somos robôs, temos que estar preparados para tudo que vier pela frente. E se não der certo, não deu. Ou porque a própria sociedade não vê bem um maior de idade que não faça nada e more com os pais. Então, são X fatores que levam o jovem a buscar ser adulto. Mas eu acho que o principal é justamente essa questão de você ainda mora com os pais. Quando é que você vai começar a estudar? Quando é que você vai começar a buscar novos horizontes? A construir alguma coisa na sociedade, uma família, por exemplo, ou morar sozinho, sabe? Esses anseios que o jovem começa a querer ter justamente por influência de não concordar mais com os pais e chegar à conclusão de não dá mais, eu tenho que sair de casa, eu tenho que buscar novos horizontes e tudo mais. Um deles é a cobrança dos pais. Muitos pais cobram dos filhos algo que os filhos não estão preparados, para aquela realidade. Às vezes os pais sonham para os filhos e não deixam que os filhos tenham autonomia. O que é autonomia? É quando a gente pode fazer as nossas próprias escolhas, sem interferência das escolhas de alguém, tá bom? Outra coisa que eu queria frisar é que muitos adolescentes, jovens, enfim, confundem essa liberdade com a inconsequência. A liberdade não é inconsequência, é quando a gente tem maturidade. Maturidade não é uma coisa que a gente arranca do pé como fruta. Maturidade é quando a gente tem uma visão diferenciada do mundo, tá? Quando a gente tem responsabilidade. E a maturidade a gente vem adquirindo ao passar dos anos. Eu acho que quando eles começam a chegar à faixa dos seus 15 anos, eles querem ter a liberdade própria deles e, no mesmo tempo, eles não sabem lidar com essa própria liberdade. E aí onde vem os pais. Por exemplo, eu como mãe, eu digo que meu filho foi uma coisa muito problemática. Quando chegou mais ou menos a essa idade, de 12 a 15 anos, ele sofria muito bullying na escola, ele sofreu dificuldade para chegar o momento dele que ele hoje está. Eu hoje acho o Gabriel mais maduro, ele já fez 18 anos. Mesmo assim, ele está tendo dificuldade. Por exemplo, na escola dele, como ele está dividindo o tempo em 3 partes. Os estudos, que é dois turnos, e o curso que ele está fazendo. Ele está fazendo um projeto que ele chegou essa semana querendo até desistir. Então, por que ele está achando essa dificuldade? Porque ele não está sabendo, não está maduro o suficiente para dividir esse tempo. Então, é onde entra os pais, a parte dos pais. Cabe a gente tentar dividir esse tempo junto com eles, sentar, orientar e tentar ver onde é que ele está tendo mais dificuldade. O sistema nos apresenta um modelo que cobra de nós, mas nem sempre temos condições de nos moldar. Não somos todos nós que queremos nos moldar. Temos planos, mas querem nos ver virar máquinas para o mercado de trabalho que abre e fecha suas portas conforme a sua própria vontade.